Existe uma cena que muita gente conhece. Você está olhando para a própria vida, o trabalho, as contas, o mês que fecha no limite, ou talvez nem no limite, e você sabe que é inteligente, sabe que se esforça, sabe que merecia estar em outro lugar. Mas o dinheiro não aparece, a liberdade não aparece, e você não entende exatamente por quê. A resposta que ninguém te deu não está em mais uma planilha, não está em mais uma renda extra, não está em mais um curso. Está no único lugar que você talvez nunca tenha examinado com seriedade: na forma como você pensa. No início do século XX, um jornalista americano chamado Napoleon Hill passou mais de 20 anos entrevistando alguns dos homens mais bem-sucedidos da época: Andrew Carnegie, Thomas Edison e Henry Ford. Hill não era um gênio, não tinha fortuna, não tinha fórmula. Tinha uma pergunta: o que essas pessoas pensam de forma diferente? Foi Andrew Carnegie quem desafiou Hill a dedicar sua vida a responder essa pergunta. Carnegie acreditava que os princípios do sucesso podiam ser documentados, organizados e ensinados para qualquer pessoa. Hill levou a proposta a sério. Por mais de 2 décadas, conduziu centenas de entrevistas, observou padrões, descartou o que era circunstancial, ficou com o que se repetia, independente da área, da origem, da época. O resultado desse trabalho foi publicado em 1937. Pense e Enriqueça se tornou um dos livros mais vendidos da história. Vale dizer com honestidade, Hill é um autor controverso. Alguns dos seus conceitos beiram o pensamento mágico, suas afirmações raramente tinham base científica rigorosa, e partes do livro envelheceram muito mal. Mas por trás do exagero e da linguagem da época, existe algo que resiste ao tempo: um padrão de mentalidade. E é sobre esse padrão que vale a pena pensar. Isso não é uma lista de dicas para ficar rico, é uma reflexão sobre o que muda internamente em uma pessoa que decide parar de esperar e começar a construir. A primeira filosofia é responsabilidade radical. Não é um conceito confortável. Enquanto você acreditar que seu resultado depende de fatores externos que não controla, você permanece à margem da própria vida. Isso não nega que existem estruturas injustas, que algumas pessoas partem de lugares mais difíceis, que o acaso existe e age. Mas responsabilidade radical não é sobre o que é justo, é sobre o que é funcional. Porque a única variável que você pode operar é você mesmo. O psicólogo Viktor Frankl, que sobreviveu a campos de concentração nazistas, chegou a uma conclusão parecida vindo de um lugar muito mais extremo. Ele dizia que mesmo dentro da maior brutalidade, ninguém pode tirar a última das liberdades humanas: a escolha de como você responde ao que acontece com você. Se essa liberdade existe dentro de Auschwitz, ela existe em qualquer circunstância. E enquanto a energia vai para culpar o que está fora, não sobra nada para mudar o que está dentro. A segunda filosofia é clareza de propósito. A maioria das pessoas quer mais. Mais dinheiro, mais liberdade, mais tempo. Mas não sabe dizer o que faria com isso. Quer liberdade, mas não sabe como seria acordar num dia verdadeiramente livre. Quer dinheiro, mas não sabe o que mudaria concretamente na própria vida. Hill insistia que propósito vago produz resultado vago. Não porque existe magia em escrever metas, mas porque clareza direciona a atenção, e a atenção é o recurso mais escasso que você tem. O filósofo Friedrich Nietzsche dizia que quem tem um porquê suporta qualquer como. O problema é que a maioria das pessoas nunca parou para definir o porquê com precisão real. Ficou na superfície emocional, no desejo vago, na ideia geral. Em um mundo de estímulos infinitos, saber exatamente o que você está construindo elimina uma quantidade enorme de ruído. E clareza, nesse contexto, virou uma forma de resistência. A terceira filosofia é foco sustentado. Não motivação. Motivação é um estado emocional. Ela vem e vai, depende de como você dormiu, do que comeu, de como foi o dia. Foco sustentado é diferente.
É a capacidade de continuar trabalhando quando a motivação foi embora. Quando ninguém está vendo, quando não há resultado imediato, quando o processo parece invisível. A maioria das pessoas acredita que falta talento, que falta oportunidade, que falta o momento certo. Mas o que falta, quase sempre, é a disposição de continuar depois que o entusiasmo inicial foi embora. O psicólogo Anders Ericsson passou décadas estudando experts em diversas áreas. Músicos, atletas, cirurgiões, enxadristas. O que ele encontrou não foi talento natural, foi prática deliberada e prolongada. A disposição de trabalhar no que é difícil, repetidamente, mesmo sem prazer imediato no processo. Foco sustentado não é um dom, é uma decisão que precisa ser renovada todos os dias. A quarta filosofia é controle da entrada mental. Hill falava sobre o subconsciente de uma forma que hoje soaria pouco rigorosa. Mas a ideia central resiste. Aquilo que você consome de forma contínua molda o campo mental dentro do qual você opera. Não de forma mágica, de forma estrutural. A neurociência contemporânea mostra que o cérebro é altamente plástico. Ele se reconfigura de acordo com os padrões de ativação repetidos. O que você pensa com frequência literalmente molda as conexões neurais disponíveis para as decisões que toma. Se o ambiente mental é dominado por comparação, escassez e pessimismo, as decisões que emergem desse ambiente vão refletir isso. Você não percebe enquanto acontece. Percebe nos padrões que se repetem, nas escolhas que continuam sendo as mesmas, nos resultados que não mudam. Riqueza exige uma curadoria consciente do que entra, não ingenuidade, não positividade forçada, mas escolha deliberada sobre o que ocupa o pensamento. A quinta filosofia contradiz diretamente o que a maioria das pessoas acredita sobre como o sucesso funciona. A ideia comum é que você estuda, planeja, ganha confiança e então age. Hill observou o oposto. As pessoas que entrevistou decidiam com velocidade e mudavam de ideia com lentidão. Porque clareza sobre o caminho quase nunca antecede a ação. Ela emerge dela. O filósofo Søren Kierkegaard usava uma imagem para isso. Ele dizia que a vida só pode ser compreendida olhando para trás, mas precisa ser vivida olhando para frente. Você nunca vai ter informação suficiente para agir com certeza total. Sempre haverá variáveis desconhecidas, sempre haverá risco. Esperar sentir segurança antes de agir não é prudência. Na maioria das vezes, é uma forma sofisticada de evitar o risco enquanto mantém a ilusão de que ainda vai agir um dia. A ação cria clareza, a espera cria apenas mais dúvida. A sexta filosofia é tolerância ao julgamento externo. Qualquer processo de construção real vai gerar incompreensão. De pessoas próximas, de pessoas distantes, às vezes das duas ao mesmo tempo. Não porque as pessoas são mal intencionadas, mas porque crescimento genuíno desacomoda quem escolheu não crescer. Quando você muda, você desafia implicitamente as escolhas de quem ficou no mesmo lugar, e as pessoas raramente lidam bem com esse espelho involuntário. A aprovação costuma aparecer depois do resultado, raramente acompanha o processo. E quem precisa dela para continuar, raramente chega ao ponto onde ela aparece. O escritor americano Ralph Waldo Emerson dizia que a consistência é o fantasma de mentes pequenas. O que ele queria dizer é que quem cresce de verdade inevitavelmente contradiz versões anteriores de si mesmo. E isso gera julgamento de quem esperava que você permanecesse o mesmo. A sétima filosofia é ambiente como força invisível. Hill chamava de mastermind a ideia de que certas combinações de pessoas produzem algo que nenhuma delas produziria sozinha. Independente do misticismo da teoria original, o núcleo dela é observável. O ambiente onde você passa seu tempo normaliza comportamentos, crenças e possibilidades. O que as pessoas ao seu redor consideram normal se torna o teto invisível do que você considera possível. O sociólogo Nicholas Christakis passou anos estudando redes sociais humanas, não as digitais, as reais. Ele mostrou que comportamentos, emoções e até hábitos de saúde se espalham socialmente como se fosse contagioso. A mentalidade financeira funciona da mesma forma.
O que as pessoas ao seu redor normalizam sobre dinheiro, sobre risco, sobre ambição, entra no seu sistema de crenças de forma silenciosa. Isso não significa abandonar quem você ama. Significa prestar atenção nas conversas que você absorve, no que é celebrado e no que é ridicularizado ao seu redor. Porque esses padrões moldam decisões que você acredita estar tomando sozinho. A oitava filosofia é persistência sem validação. Construção real é um processo longo e silencioso, mas vivemos em uma estrutura de recompensa imediata. Likes, visualizações, respostas rápidas. O sistema inteiro é calibrado para o curto prazo. E a riqueza, na maioria das formas que vale a pena construir, é um jogo de longo prazo. O investidor Charlie Munger costumava dizer que a maioria das pessoas destrói seus resultados de longo prazo tentando otimizar o curto prazo. Elas mudam de estratégia antes de dar tempo para qualquer estratégia funcionar. Abandonam processos porque não produziram resultados em semanas. Confundem ausência de resultado imediato com evidência de caminho errado. A questão não é se você aguenta trabalhar, é se você aguenta trabalhar sem retorno imediato, sem confirmação de que está no caminho certo, sem aplauso no processo. Porque o processo, na maior parte do tempo, não oferece nenhum desses. A nona filosofia é identidade antes de conquista. Essa é a mais profunda. Você não age de forma inconsistente com quem você acredita ser. Se no nível mais profundo você se vê como alguém para quem certas coisas simplesmente não acontecem, suas ações vão confirmar essa visão. Não por destino, por coerência interna. O psicólogo William James, considerado o pai da psicologia americana, dizia que a maior descoberta da sua geração foi que os seres humanos podem mudar suas vidas mudando as atitudes mentais. Hill distorceu isso até virar pensamento mágico, mas a versão funcional é mais simples e mais exigente. Antes de mudar o comportamento, algo na identidade precisa mudar. Você não acumula riqueza e depois se torna uma pessoa diferente. Você começa a agir como essa pessoa antes de ter qualquer evidência externa de que isso é real. E isso é muito mais difícil do que parece, porque exige sustentar uma visão de si mesmo sem nenhuma confirmação do mundo externo, por semanas, por meses, às vezes por anos. A 10ª filosofia não é sobre técnica, é sobre honestidade. Enriquecer exige abandonar versões de si mesmo que já não servem. A versão que espera ser salva, a versão que precisa de condições perfeitas, a versão que se protege não tentando. Isso não é motivacional, é existencial. Porque crescer significa perder identificação com narrativas que talvez te definam há anos, com a história de quem você é, com as limitações que viraram identidade, com o conforto de permanecer previsível para si mesmo. O psicanalista Carl Jung chamava isso de sombra. A parte de nós que sabotamos, porque crescer exige encarar o que preferimos não ver. Não a falta de capacidade, o medo da própria capacidade. O medo de crescer e perder pertencimento. O medo de tentar e confirmar que era capaz o tempo todo. O medo de se tornar alguém diferente de quem sempre fomos. E essa perda dói de uma forma que nenhuma dica financeira resolve. Napoleon Hill estudou milionários, mas o que ele documentou por baixo de toda a linguagem da época foi o padrão mental de pessoas que decidiram parar de esperar que a vida fizesse sentido por conta própria e começaram a construir sentido através da ação. Isso não é segredo, nunca foi. O que é raro não é o conhecimento, é a disposição de suportar o processo. A pergunta final não é quanto você quer ganhar, é quem você está disposto a se tornar no caminho. Porque riqueza que não é precedida por expansão interna não costuma durar. E expansão interna não é confortável. Nunca foi. Dinheiro é consequência. O que vem antes é mais difícil de medir e muito mais difícil de construir. Mas é o único lugar onde tudo começa.